Nós, a professora Norberta já deu um pouco este lâmina, não é? Que há semelhanças entre os Açores e o norte de Portugal e no fundo, aliás, nós até temos aqui uma fotografia da professora Norberta, porque ela, ela é que nos inspirou e queríamos, eu passo a palavra à Fátima, que ela explica esta parte, explicas lá então esta. Ora, como o nosso objetivo é estudar as estratégias de sobrevivência no século XIX, na primeira metade do século XIX, nos Açores, mais concretamente na Horta e em Guimarães, duas zonas urbanas, nós partimos para este efeito de listas nominativas. Para o caso da Horta, nós partimos de listas de habitantes organizadas durante o período liberal e para Guimarães nós partimos dos róis de confessados para a paróquia de Nossa Senhora da Oliveira. Estas listas são semelhantes em termos de organização, contêm o nome da pessoa, a idade, normalmente contêm também a profissão, o estado civil e outras características que o pároco ou o redator considerem importantes. Após a transcrição destas fontes, o que nós fizemos foi um cruzamento com estas bases que a professora já falou e que a doutora Aurora também já mencionou. Nós então cruzamos com o repositório e aí nós podemos também compreender um pouquinho mais e aprofundar o conhecimento que nós já tínhamos das listas, porque muitas vezes nas listas o redator diz só que estava lá alguém, mas que ele não consegue identificar, coloca indeterminado ou como assistente, mas nós cruzando então com o repositório, nós sabemos que aquele senhor, aquela senhora, era um irmão, era um primo, era um afilhado, entre outros aspectos. E porquê é que nós temos a fotografia? Porque nós estamos a trabalhar, por exemplo, eu estou a trabalhar com a base de dados de Guimarães e eu não levantei nenhum dado de Guimarães, a professora Norberta é que levantou. A Fátima está a trabalhar com os dados dos Açores. Mas não enriquece. É a fotografia que a professora mais gosta. Nós vamos à procura lá nos arquivos. Ou seja, partimos de um trabalho, não estamos a levantar os dados já existem. E este é um aspecto muito importante, aliás, há bocadinho também já referimos isso. Estes dados estão ao dispor da comunidade científica, naturalmente, e é importante esta possibilidade, aliás, porque a pessoa está sempre a dizer que muitas vezes esta questão da demografia levanta-nos interrogações e depois nós temos de continuar, mas para continuar é preciso pegar nestes dados, não é? E é um pouco o que nós estamos agora a fazer. Ao fazer esta reconstrução de trajetórias de vida, nós fazemos aqui este esquema, não vamos, prometo que não vou complicar muito, mas só para perceberem que, por exemplo, quando trabalhamos com as fontes, com as tais listas nominativas que a Fátima falou, estamos a falar numa perspectiva transversal, ou seja, temos um momento, as pessoas que vivem numa comunidade naquele momento, mas quando pegamos na base de dados nós temos uma perspectiva longitudinal e vocês veem que ali se cruza, por exemplo, aqueles indivíduos que têm 30 anos naquele momento tinham nascido 30 anos antes e vão ter um percurso de vida. Qual é a vantagem que nós temos aqui? É que trabalhamos com o momento, mas temos acesso ao antes e ao depois. E, portanto, permite-nos sempre ver, aqui temos esta pessoa que é viúva, quem era o marido dela, não é? Quantos filhos teve, estão a perceber a ideia? Ou este fulano aqui ainda está solteiro, quando é que se vai casar? Portanto, isso dá-nos uma perspectiva, no fundo, de uma riqueza de informação que não é habitual, não dispondo desta possibilidade de fontes. E ali aparece um pouco aquela ideia, não é? A lista nominativa em cima, o repositório em baixo, que o Filipe já mostrou. Força. Ora, então, que características semelhantes é que nós estamos a falar? Nós trouxemos aqui duas, essencialmente. Em primeiro, estamos a falar de duas zonas urbanas. No caso de Guimarães, nós só dispomos, até ao momento que conheçamos, de uma lista, de um rol de confessados, ou vários, mas para uma paróquia da zona urbana, que é a Senhora da Oliveira, e para a Horta nós temos 3 listas para 3 paróquias que compõem o núcleo urbano da Horta: Angústias, Nossa Senhora da Conceição e a Matriz. Mas estas 4 paróquias, por assim dizer, elas apresentam características muito semelhantes em termos da relação de masculinidade, como vocês veem. A relação de masculinidade permite-nos compreender quantos homens haviam para cada 100 mulheres. Por norma, deveria estar acima, ou para estar uma população mais ou menos equilibrada, estar acima de 90 homens para cada 100 mulheres. O que nós vemos nestas zonas urbanas é que eles se situam bem abaixo dos 80%, Guimarães com 72% e a Horta com 68%.
O que vemos aqui já é um grande desequilíbrio que vai ter depois impacto noutras variáveis, como o celibato definitivo feminino, que vai ser muito maior. Depois nós fizemos uma outra abordagem perante estas listas e utilizamos a metodologia do Peter Laslett, que apresentou. A metodologia dele assenta em categorizar, por assim dizer, os agregados domésticos em 5 grandes grupos. Os solitários são as pessoas que vivem sozinhas, os corresidentes são as pessoas, como por exemplo os irmãos, que não têm um laço conjugal, que não formam um laço conjugal. As famílias nucleares são aquelas que já têm um laço conjugal e que têm depois a sua descendência também, ou não, pode ser só o casal. As extensas podemos compreender por aquelas que têm ou ascendentes ou descendentes, isto é, temos os pais, os filhos e os netos, ou vice-versa. E as complexas, quando nós temos mais do que 2 núcleos conjugais. Podemos ter os irmãos a viver, isto é, os pais, os filhos, e depois temos também um núcleo de um irmão casado com a sua esposa. Mas a partir de agora nós vamos nos centrar nos 2 primeiros grandes grupos que suscitaram a nossa atenção. Nós vemos que tanto as chefias masculinas são as mais importantes, os homens por norma é que chefiam os fogos, mas as mulheres, como nós vemos nos 2 grandes grupos, têm percentagens muito elevadas de chefia feminina, sobretudo nos solitários, com 44% no caso de Guimarães, e na horta, que sobressaem os 19% no caso dos corresidentes. Nós colocamos ali aquelas imagens daqueles livros, também para situar O Mundo que Nós Perdemos, um clássico, aquele livro de Albacete que está lá em cima, tem uma série de trabalhos muito interessantes sobre a família na Península Ibérica, o livro da Tamara Areva, o livro da professora Norberta, uma revista com um artigo que vamos trabalhar depois, do Michel Horry, e aquele livro da Louise Steele e Joan Scott, Woman, Work and Family, que são, no fundo, fontes onde nós nos vamos baseando para este trabalho. A primeira coisa que nós fomos ver foi, ainda dentro desta lógica que a Fátima explicou, ela explicou os grupos e como é que aquela classificação estava feita, mas uma interrogação que nós colocamos é, conforme a idade, que posição é que a pessoa tinha no agregado doméstico? Foi a primeira questão que nós colocamos. E se formos ver os homens, naturalmente, quando são mais jovens, estão a cinzento, são filhos, não é? Mas há ali uns verdes em cima que são os criados. E vejam como naquela classe dos 10 aos 19 anos já há uma porcentagem muito importante, cerca de 30, 20 e tal por cento, que não consigo ver muito bem, 20 e tal por cento de criados na horta, e em Guimarães ainda são mais. Só estamos a ver homens aqui neste momento. E isto é muito importante, quer dizer que no agregado doméstico estão a ver a porcentagem naquelas idades, as porcentagens que nós encontramos. Claro que depois vamos ver que os homens, na maior parte dos casos, vão aparecer como cabeça de casal. E por isso são aqueles números que aparecem a azul, aquelas barras que estão a azul, e que praticamente até às idades mais elevadas ocupam cerca de 70%, 80% das posições. É curioso, mais em Guimarães do que na horta, mas depois vamos ver também nas mulheres, que no final da vida começam a aparecer muitos homens como parentes ou assistentes, ou seja, pessoas que vivem no agregado e que não estão relacionadas, ou então parentes, que pode ser aquele caso que a Fátima estava a dizer, que é um tio, um avô ou qualquer coisa que vive no agregado. Se formos ver no caso das mulheres, a situação é muito interessante e mais complexa, naturalmente, não é? Nós podemos associar aquele azul e o vermelho e o cor de laranja à chefia, porque no cor de laranja estão as mulheres que estão na posição de esposas, não é? E no azul são as mulheres que estão na posição de chefe de família. Mais uma vez, chama a atenção para a importância dos criados e dos parentes. Temos muito mais mulheres como parentes presentes nos agregados. E os criados, pois, como já referi. Também é curioso que a posição da mulher na chefia da família vai aumentando ao longo da idade. Eu esqueci-me de falar daquele acordo fictício, mas pronto, outra vez. Vai aumentando ao longo da idade, não é? Isto tem muito a ver com a questão da esperança de vida, não é? As mulheres têm uma esperança de vida superior aos homens e naturalmente os homens vão morrendo e elas vão ocupando o lugar
ou como viúvas assistendo à chefia da família, ou então estavam em posição, eram mulheres solteiras, mas que acompanhavam os pais ou os pais e irmãos vão morrendo e elas passam para o cabeça de casal, não é? Chama a atenção particular para aquilo, ou por esta questão particular que nós tivemos a ver, do facto de aparecerem muitos parentes e corresidentes na última fase da vida, na última classe, levou-nos a fazer uma análise diferente, que era ver os homens e as mulheres com mais de 65 anos viviam com quem? Foi a questão que colocamos. E como estão a ver, quer para Guimarães, quer para a Horta, cerca de 50% dos homens e das mulheres, mais um bocadinho ali na Horta nos homens, viviam com familiares. Viviam com parentes, viviam com descendentes, ou seja, com um filho, ou mais que um filho, ou então 3 gerações, que é aquela situação que a Fátima referiu, em que vive o avô, o filho casado e os netos, não é? Quer dizer, 50% das pessoas teriam esta situação. Os outros, como estão a ver, os outros 40 e tal, cerca, varia um bocadinho conforme a situação, não tinham, portanto, viviam sós com criados, ou com pessoas que não eram aparentadas. Nós devemos destacar aqui que não estamos a considerar o caso dos casais que ainda existiam nestas idades. Esses não estamos a tratar. Antes de avançar para o próximo diapositivo, nós gostaríamos também de realçar a posição dos homens. Nós chegamos a uma conclusão, os estudos que nós temos vindo e os ensaios que temos vindo a desenvolver já nos têm vindo a questionar sobre a sua permanência junto a outras pessoas. Nós vimos que as mulheres ficam essencialmente sozinhas ou então na companhia das suas irmãs, como iremos ver também mais à frente. Os homens não, os homens juntam-se aos filhos casados, por norma, por isso é que nós temos estas percentagens mais elevadas em Guimarães e na Horta, enquanto que as mulheres, elas já têm percentagens mais elevadas quando estão sozinhas, ou quando estão com criados, ou outras. No fundo é mais frequente ver uma mulher só do que um homem só, não é? Há aqui uma questão curiosa, que nós depois fizemos esta análise, quer dizer, a questão de não viver com a família era uma opção, ou era uma opção, ou exatamente como? Então o que é que nós tivemos que é que tivemos a ver? As pessoas que nós tínhamos identificados nesta situação, fomos ver qual era o percurso delas. Foi muito difícil, porque nós, quer dizer, de todas as pessoas que aqui estão, nós só identificámos cerca de 50% a 60%, há muitas que não conseguimos identificar. Mas, das que identificámos, verificámos que a maior parte das mulheres que estão sós, neste caso só mulheres, não é? Que estão sós, nós vimos que eram mulheres que eram viúvas, mas que não tinham tido filhos. Portanto, na história do casal, elas não tinham filhos. Mas encontramos 2 exemplos, e são só 2, mas estamos a trabalhar com números pequeninos, como estão a ver, porque pessoas com mais de 65 anos não era muita gente, não é? E então nós encontramos 2 casos muito curiosos. Uma situação, deixa eu ver, uma Ana Maria, ela tinha 2 filhos casados que ela vivia numa casa sozinha, e viviam 2 filhos casados na cidade, mas não viviam com ela. Uns moravam noutras ruas completamente diferentes. Portanto, e ao longo do tempo nunca se cruzaram, apesar dela ser viúva e vivia sozinha. E temos um outro caso ainda mais curioso, que é uma Mariana Josefa, que ela morava numa rua, vocês não conhecem, mas numa rua principal, não é? E tinha um filho que era viúvo e vivia sozinho, e que estava numa rua ao lado e não viviam juntos. É claro que daqui nós não podemos deduzir, sei lá, que estavam zangados ou outra coisa qualquer. Não, isto só é curioso, é tentar penetrar neste processo, e isto, no fundo, ainda vai trazer outras interrogações, que é, porque é que eles não estavam juntos? Como é que funcionariam as redes de vizinhança? Como é que funcionariam as redes de proteção familiares, apesar de não estarem a viver juntos? São interrogações que ficam depois para outras análises. Mas isto... Nós tivemos a ler com muita atenção este trabalho do Michel Horry e dos outros autores, que chama-se As Solidões Urbanas. E este trabalho é muito engraçado, porque vai-nos levar para esta dimensão que nós estamos a falar. É muito interessante porque ele tentou categorizar os tipos de solidão que podiam existir numa sociedade, não é? Uma pessoa que está só, que características é que tem? E vamos ver isso. A primeira, queres avançar? Sim.
apesar... Isto é como ao telejornal, não tínhamos combinado, percebem? O Dr. Antero agora há pouco estava a comentar que ele se tinha esquecido de falar na corte fictícia. Os gráficos levam-nos à primeira vista a pensar ou a visualizar algo como um movimento. Isto não se trata de um movimento, isto é um gráfico que está organizado por grupos de idades e o que nós vemos é aquele corte que nós falamos das listas de habitantes. Nestes gráficos, o que é que nós temos representado? Nós temos, na linha azul, os solteiros, a percentagem de solteiros, de mulheres e de homens, e na linha laranja, a percentagem de solteiros com viúvos, a soma dos dois. Quais são as principais diferenças? A percentagem vai diminuindo logo nas idades do casamento. Quando eles acedem ao casamento, eles desaparecem então daqui e passam para o lugar dos casados que não estão contemplados nos gráficos. Mas a parte mais interessante e que suscita a nossa curiosidade é a parte final da vida deles, em que em Guimarães os homens tendem a falecer viúvos, melhor, casados, metade casados e a outra metade solteiros e viúvos, enquanto que as mulheres tendem a falecer maioritariamente viúvas ou solteiras. Também de realçar que entre Guimarães e Horta há uma diferença visível no celibato definitivo feminino, impacto daquele desequilíbrio que nós iniciamos o trabalho a dizer, em que há um desequilíbrio, os homens emigravam, as mulheres e homens migravam para a cidade, mas havia um constante desequilíbrio e isto fazia com que muitas mulheres não conseguissem aceder ao mercado matrimonial. No fundo, isto é uma maneira diferente de vermos a questão da idade ao casamento, não é? Porque vamos ver quando é que desaparece, quando é que diminuem os solteiros e vamos ver depois o que acontece no final da vida, as pessoas que ainda se mantêm nesta situação e como a Fátima explicou. Agora, que tipologias é que nós apresentamos da solidão? O primeiro tipo é os que vivem com outros e este é um aspecto interessante porque nós não pensamos nestes como solitários, mas temos, sei lá, alguém que é um criado, é alguém que não vive com a sua família nem vive na sua comunidade e, portanto, também possui uma característica de solidão nesse aspecto, não é? É um só, digamos, no meio de uma multidão ou de uma família. Ele tem apoio, não está sozinho, mas tem uma característica também de solidão. E aqui temos um aspecto importante, porque tem um peso significativo na população, que principalmente são, naturalmente, mais mulheres do que homens que estão no serviço doméstico, não é? No caso dos trabalhadores inverte-se, porque estamos a pensar nos caixeiros, nos aprendizes, que vivem também em casa com os seus patrões, não é? E os assistentes, que é uma situação que nós não conseguimos classificar muito bem, podem ser hóspedes, é difícil classificar estas pessoas, não é? O segundo tipo são os que vivem realmente sós, pessoas que vivem sós, que não vivem com mais ninguém, mas mesmo aqui há uma diferença, que é os que vivem sós e que são provavelmente pobres, não é? E os que vivem sós, mas que são mais ricos porque vivem com os do tipo 1, ou seja, com criados, com caixeiros, estão a ver a ideia? Fundamentalmente com criados. E temos então um outro nível, neste caso, de solidão e uma pequena distinção aqui. Não vive, ou vive só, completamente só, e mais uma vez nós temos aqui a importância das mulheres, não é? São as mulheres que vivem sós verdadeiramente, não é? Isto não é tão comum nos homens, no caso da Horta ainda muito menos, não é? Mas mesmo no caso dos que vivem com criados, também é importante a situação das mulheres. Aqui tem muito a ver com aquilo que falávamos, que são mulheres que vivem, provavelmente acompanharam a família, os pais enquanto eram vivos, os pais morrem e elas ficam à frente do fogo, não é? No caso dos celibatários, o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar das pessoas que têm entre 30 a 44 anos ou mais do que 45 anos. Se nós tínhamos visto que a idade ao casamento que seria inferior a 30 anos, uma pessoa que passa dos 30 anos ou uma pessoa que passa dos 45 anos, quer dizer, já sabe que não vai casar. Vai ficar como a solteirona que falávamos outro dia, não é? E então, esta pessoa que fica solteira, e que estão a ver que maioritariamente são mulheres, também fica numa situação muito particular porque tem de prever a velhice, não é? Ou seja, está numa situação em que não tem
não tem família, não é? Provavelmente não tem família, ou pode não estar inserido numa família, mas tem de pensar que apoio é que vai ter depois no futuro. E é uma outra dimensão também da solidão. Queres ficar com os viúvos? Posso ficar com os viúvos. Os viúvos é a penúltima categoria, que é uma situação de vulnerabilidade, não é? Sobretudo para as mulheres. As mulheres estavam sempre subjugadas ao poder masculino, e vemos que elas assumem a chefia. Maioritariamente elas estão acompanhadas também com os seus filhos. São poucas aquelas que ficam completamente isoladas. Aquelas que ficam isoladas normalmente são aquelas que os filhos já são mais velhos, já constituíram as suas famílias e saíram do agregado familiar. Pois, embora também exista, por exemplo, interpretações que dizem que por exemplo, perante uma situação de viuvez, os filhos saem de casa, saem porque para não ser um encargo e para poderem de alguma forma conseguir rendimentos que ajudassem a suportar. O último tipo são os corresidentes. Estes corresidentes são pessoas que não são aparentadas, não é? Mas que vivem no agregado doméstico e que também, como estão a ver, têm um número bastante significativo. Depois, o que é que nós fazemos? Vamos somar tudo isto e vamos ver quantas pessoas não têm nenhum indicador de solidão, quantas têm 1, 2 ou 3, que é o máximo que temos. E acho que esta percentagem é muito interessante. Nós vemos que, quer no caso de Guimarães, quer no caso da Horta, nós temos para as mulheres valores de solidão na ordem dos 50%, entre 40% a 50%. O que quer dizer que seriam naturalmente os grupos mais vulneráveis e no fundo lá está, isto torna-se um desafio agora para aprofundar e continuar esta análise. Os homens numa situação naturalmente mais favorável. E para concluir, portanto, esta ideia de tentar aprofundar este conceito, debater um pouco este conceito de solitário e pensar, ir mais longe do que simplesmente ver as pessoas que vivem sozinhas. Depois, a professora Norberta falou de uma questão aqui que era, o acompanhar as situações do presente para o passado ou do passado para o presente. Esta questão da solidão é uma questão do presente, mas também já era uma questão do passado, não é? E, portanto, olhar para isto acaba por ser também muito interessante. Depois, ver esta associação da solidão e da pobreza. Nós estávamos a ver aqui outro dia a distinção entre ser pobre ou ser indigente, não é? E a questão, o pobre ainda consegue ter algum tipo de rendimento, mas uma situação qualquer de crise, de dificuldade, como a Aurora falou há bocado, colocaria estas pessoas que já vivem em muita dificuldade, colocá-las-ia naturalmente em dificuldades muito piores. Não é? Depois, esta questão das variáveis, do jogo das variáveis demográficas que a professora estava a falar, a questão da idade ao casamento, a esperança de vida como condicionando a dimensão do agregado e, portanto, a evolução destas unidades. Este aspecto também falámos que a solidão feminina, muitas vezes, até fruto da questão do celibato, está associada ao resultado de uma trajetória da família, não é? Que também já referimos, e fundamentalmente avaliar uma outra questão que é o que nós estamos a tentar agora fazer também, que é como é que estas pessoas sobreviviam, não é? Como é que estas pessoas estavam numa situação de vulnerabilidade ou que estavam sós, não é? Como é que elas, que condições é que elas tinham de sobreviver, particularmente no caso das mulheres, em que o alcançar, digamos, as fontes de rendimento é mais difícil. Devo chamar a atenção, contudo, que algumas tinham trabalhos com rendimentos assinaláveis, porque nós vemos que algumas mulheres, por exemplo, continuavam o trabalho do marido, por exemplo, no caso de ser viúvas, portanto, se ele era se ele tinha um negócio, ela continuava com esse negócio. Muitas delas aparecem como taberneiras também e, portanto, com mercearia, o que nós podemos chamar talvez uma mercearia, de alguma forma, vender bacalhau, vender pão, padarias também. Isso acaba por ser muito, muito interessante porque são até trabalhos que aparecem mais associados à mulher do que aos homens. E pronto, é um bocadinho essa lógica que estamos a tentar ver. Só e complementando os exemplos que estava a referir, no outro dia, porque a zona de Guimarães
também pela proximidade ao arquivo, já está mais avançado, no estado mais avançado da investigação. O professor Antero, no outro dia, encontrou num testamento, salvo erro, uma criada em que o senhor dizia que a criada, que ele já não precisava dar soldadas, porque sim, ela... é uma coisa é muito curiosa. Portanto, ela vinha de Faf, vejam lá, é de fora, uma mulher, uma rapariga, vem de Faf, e com 19 anos, aparece pela primeira vez com 19 anos naquela casa, e passado 2 anos, ela diz ao patrão que não precisa mais, não, pede-lhe autorização para negociar em fio, portanto, provavelmente em linho ou em algodão. E ele deixou-a. E até lhe emprestou dinheiro para ela começar esse negócio. E então ela disse-lhe, olha, então eu daqui para a frente não quero que me pague mais. E ele diz no testamento, eu nunca mais lhe paguei, porque ela ganhava muito mais do que o que eu lhe pagava, mas continuou sempre a ser criada da casa dele até ao fim. E depois no final, ele vai lá, a questão da consciência pesa sempre nestes momentos, certamente, e ele disse que mesmo assim, eu quero pagar as soldadas, quero que meus herdeiros paguem todas as soldadas que lhe devo. Mas é curioso, até neste caso, numa posição que à partida nós podíamos considerar que estava numa posição subalterna, e ela ter conseguido, hoje disse uma ideia de empreendedorismo, não é? De empreendedorismo, ter... Exatamente, não é? Muito bem. Pronto, obrigado pela vossa atenção.